Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Sagcast. E hoje vamos falar um pouco de como vocês podem melhorar o seu sono. Vou só colocar aqui a mensagem embaixo. Eu sempre deixo aqui pra galera que vai entrar, ver sobre o que é o tema da live. Hoje, não sei se é a primeira live que eu faço assim no domingo, talvez não. Mas essas lives solos eu costumo fazer nesses horários assim, mais diferenciados e tal. São lives mais curtas, mas o propósito é trazer um conteúdo de uma forma um pouco mais objetiva, tá? Então eu não vou explicar sobre todo o funcionamento do seu sono, mas sim tentar trazer de forma clara e bem prática para vocês como vocês podem estar melhorando a qualidade do seu sono de maneira geral. Seja você uma pessoa normal que tem uns problemas de sono, ou mesmo um atleta que quer ter mais performance, para isso o sono vai ser um ponto essencial dentro da sua rotina. Vamos lá. Vamos começar por onde, tá? Eu tô com um roteirozinho, sempre deixo um roteirozinho quando faço as lives solos pra não esquecer de nada. Então normalmente vocês podem ver até olhando um pouco pra baixo, tá? Me perdoe, mas faz parte. Mas acho que o ponto principal é, você precisa dormir, sabe? Você precisa dormir, ponto. Ah, Franklin, mas fulano disse que eu preciso só dormir 4 horas e eu vou ter mais tempo e vou ser uma pessoa que vai conquistar várias coisas na vida e ter muito sucesso, sabe? E o ponto é, de onde você está tirando isso? Não é porque fulano faz ou fala que você tem que dormir só 4 horas, você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado para se tornar uma pessoa de sucesso e conquistar várias coisas em sua vida. Velho, isso é errado em tantos sentidos, sabe? Porque não é saudável, não é o natural. E você não precisa acordar às 5 da manhã. Pessoas são diferentes e eu vou estar explicando um pouco sobre isso também, sobre essa individualidade de cada um e como isso impacta na qualidade do seu sono. Então você não precisa acordar às 5 da manhã para ser uma pessoa produtiva, para ser uma pessoa que vai conseguir conquistar seus objetivos. Essa ideia de acordar às 5 da manhã e dormir só 4 horas, na verdade, você vai morrer mais cedo. Esse é o ponto. Se você continuar fazendo isso, você vai ter vários problemas de saúde e você vai acabar indo embora um pouco mais cedo por conta do seu sono. Ou então, de certa forma, vai tomar um monte de chá milagroso, super coffee e medicamentos atrás de medicamentos, esperando resultados que naturalmente, se você apenas fizer uma higiene de sono, você já vai conseguir recuperar. O melhor protocolo que a gente tem hoje, se você chega buscando tratamento, seja com um médico do sono, com um psicólogo do sono, para melhorar sua qualidade de maneira geral, sua insônia, é fazer higiene do sono. Não é medicamento, não é tratamento, é nada. É realmente um acompanhamento de higiene do sono, que é muito difícil, tá? São comportamentos que você vai ter que ter durante todo o seu dia que vão fazer a diferença na qualidade da sua noite. Então não é algo tão simples porque resulta de modificações em toda a sua rotina muitas vezes, tá? Em hábitos que você tem, seja hábitos ruins que você precisa mudar ou hábitos novos que você precisa adicionar na sua rotina. Então você meio que está se sabotando por conta do fulano que está falando que você precisa fazer isso e a gente nem sabe se ele faz realmente. E se faz, ok, mas não quer dizer também que ele está certo. Ah, mas funcionou para mim. Beleza, mas não funciona para todo mundo, tá? E provavelmente se está funcionando para você, talvez seja uma percepção errada disso. Dormir, certo, gente, é algo que é necessário. Se você fica sem dormir, você morre, tá? Eu não estou falando nem de desenvolver doenças, nada, dormir pouco, não. Você realmente vai morrer. Se você ficar sem comer, se você ficar sem beber água, se você ficar sem ir no banheiro, você provavelmente vai morrer. É um comportamento básico de qualquer ser vivo. Não existe um ser vivo, um animal que não durma. Peixes dormem, seu gato, seu cachorro dorme, cavalo dorme, boi, tudo bicho dorme. E você também está dentro desse grupo. Se você não dormir, você provavelmente vai falecer, tá? Então você precisa dormir, porque dormir também te faz mais funcional. Como assim? Se você dorme bem, se tem uma boa qualidade de sono, você fica uma pessoa com mais disposição. O seu cérebro vai estar descansado, digamos assim. Então, você consegue aprender mais, você vai conseguir tomar melhores decisões normalmente mais claras, sabe? Sem estar tão distorcidas por conta da falta de sono. Você não vai ser tão impulsivo e ansioso, então sim, o sono vai ajudar nesse sentido. E você, por exemplo, que é atleta, tá vendo essa live, tá vendo a gravação dessa live, cara, você não ser impulsivo e você conseguir regular melhor sua ansiedade e resultante de uma boa qualidade de sono, você sabe que isso vai trazer muitas vantagens para você em competição. Então, se você dorme bem ali antes de uma competição, você está muito mais bem preparado do que a maioria dos atletas. Isso é um diferencial, mas é difícil, principalmente por conta da ansiedade pré-competição, tá? Mas é isso que eu estou trazendo. Se você consegue já estabelecer uma boa rotina de sono, que não é só um dia antes da competição, você tem que ter tido ela
durante muito tempo. Isso vai trazer muitos bons resultados, sem contar de maneira geral para a sua saúde mental. Tá? Então, o pessoal também que tem algum diagnóstico, também uma boa qualidade de sono é importante. Muitas vezes, alguns diagnósticos são dados errados, isso é um ponto interessante, porque não é avaliado o sono. Às vezes você só está dormindo mal, você não tem TDAH, você não é uma pessoa impulsiva, você não tem um transtorno de ansiedade. Sério mesmo. Tá? Parece até tipo, não, você tá zoando, né, comigo. Como assim? Eu não tenho esse transtorno. Ah, mas a psicóloga falou comigo 2 sessões e disse que eu tenho um transtorno. Às vezes ela faz uma avaliação errada, pô. Real, sabe? Eu mesmo não gosto, tipo assim, de estar dando um diagnóstico pro paciente, fazendo avaliação psicopatológica, sem avaliar muitos fatores da vida dele. A alimentação, o sono, a rotina de maneira geral, eu quero saber detalhe por detalhe. Por quê? Gente, isso é básico. Se você não está dormindo bem, você não vai ter saúde mental. Você precisa de uma boa qualidade de sono. Da mesma forma, vai ter até uma live com um nutricionista essa semana, tá? A próxima live, se você está vendo no YouTube, vai ser a seguinte, vai ser com um nutricionista esportivo. Gente, se você não está se alimentando bem, naturalmente, também vai ter prejuízo na sua vida. E o sono é também um desses fatores básicos ali de sobrevivência. Então você precisa estar dormindo bem. E vamos lá. Existe, é cientificamente comprovado, tá? O número de horas. Para crianças, varia muito, eu não vou estar detalhando aqui, até porque não é bem um público que assiste a live e também quando tem pais que tem aqui assistir a live, esse material meu, são de adolescentes, tá? Mas para criança, desde bebezinho até os 17 anos, tem uma variação muito grande, tá? Adolescentes, no caso, de 14 a 17 anos, vão precisar dormir de 8 a 10 horas. E também adolescente tem uma parada que, basicamente, eles têm um horário um pouco mais atrasado. Então é comum o adolescente querer dormir um pouco mais tarde, chegando até de madrugada, e acordar mais tarde também, não meio-dia, mas com aquela vontade de talvez acordar 9, 10, ele naturalmente é vespertino, tá? Eu vou estar explicando isso. Na fase adulta isso acaba se regulando e a pessoa se diferencia um pouco mais, mas adolescente, por conta de muitos fatores, principalmente de uma neuroplasticidade ali, de uma fase hormonal também muito grande, ele tem esse sono um pouco mais atrasado e também precisa dormir um pouco mais. E acaba não sendo a melhor fase de sono assim, para muitas pessoas, principalmente quando a gente pega ali nos 16, 17 anos com vestibular, que a pessoa quer dormir 4 horas porque assistiu um videozinho do fulano que manda ele dormir 4 horas e acorda 5 da manhã para ele estudar mais e passar no vestibular. Então não é o ideal. Mas já fica a orientação que o certo seria um adolescente dormir de 8 a 10 horas. Frank, um adulto, né? Dos 18 aos 60, tá? Depois de 60 muda um pouco, a pessoa acaba dormindo menos. Mas dos 18 aos 60, você precisa dormir de 7 a 9 horas. Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Mas não menos e não mais. Também, não mais pode, se você está dormindo mais de 9 horas, ele tem um sono para mais de 9 horas, isso mostra que tem algum problema aí relacionado à sua saúde, sua qualidade do sono, a gente tem que estar avaliando isso. Mas o ideal é você dormir entre 7 e 9 horas para realmente ter uma recuperação. Franklin, eu durmo 6 horas e eu estou de boas. Não, você não está de boas, mas você pode se perceber de boas. Na real, você tem algum déficit ali no seu dia, algum comportamento que você não sabe. Se você estivesse dormindo 7, você seria melhor em alguma coisa. Seja na sua atenção, na sua memória, tomar decisão, na sua regulação emocional. Então você tem um déficit, só que você não percebe. Muitas vezes você vive há tanto tempo com esse déficit que você nem sabe como seria o seu melhor. Entende? Você não conhece a sua melhor versão de performance. E isso por conta que você já tem um sono ruim. E ele acumula, tá? Então se você não dorme bem hoje, amanhã zero. Não. Você não recuperou. Você precisa estar dormindo. Então ele vai acumulando e, de certa forma, você vai ter que pagar em algum momento, tá? Por esses déficits aí, por conta do seu sono. É isso. Você está disposto a pagar? Às vezes pode pagar desenvolvendo alguma doença, mas você vai pagar em algum momento essa dívida. Então assim, você acha até que está bem, mas tem até um estudo que foi bem legal, que eles fizeram o seguinte: eles pegaram pessoas, botaram para dormir 4 horas, outras para dormir 6, outras para dormir 8. E aí depois compararam em relação à qualidade, principalmente da memória, tá? Mas o que foi avaliado? Além de perceber que, obviamente, pessoas que dormem 4 ou 6 horas têm déficits em atenção, em tomar decisão, em memória, sabe? Também foi percebido que a pessoa que dormiu 4 ou 6 horas, ela tem a percepção que a qualidade do sono dela foi a mesma que a de 8. Então o sono
olha como é legal isso, ele distorce a sua percepção. Se você dorme mal, sua percepção em relação à sua saúde, ao seu bem-estar, também é afetada. Isso é muito legal. Porque acontece muito, eu durmo 5 horas, eu estou super de boas. Você pode até sentir assim, mas na verdade você tem déficits também que estão relacionados a essa falta de sono. Existe, tá, gente, modificações genéticas que a pessoa só precisa dormir 6 horas. Franklin, cara, esse sou eu. Eu sou especial. Eu sou essa pessoa aí que tem uma modificação genética, com certeza. Olha, é bem provável que você não seja tão especial assim. Então, na dúvida, se enquadre na média. Mas se você acha tanto assim, você pode estar buscando um médico do sono para fazer uma avaliação com um monte de aparelho, bem cara, e ele vai te dizer, ok, você realmente é especial, você tem essa modificação genética de dormir 6 horas. Mas no geral, você precisa estar dormindo de 7 a 9 horas, gente. É a média. Se você dorme menos, você vai ter déficits, provavelmente. Então, tenha esse cuidado, certo? Não é simplesmente, eu durmo isso e tá bem pra mim, eu aceito. A gente tem que ter certos cuidados, ok? Então vamos lá. Um ponto importante, você vai perceber das anotações. Se você dorme de 7 a 9 horas, 7, 8, 9 e tal, e você mesmo assim acorda cansado. Franklin, eu já tentei eu durmo essa carga horária e mesmo assim eu acordo cansado. Isso provavelmente é um alerta que tem algo errado aí com sua saúde ou com seu sono, tá? Dormir essa quantidade de horas, até como eu falei, dormir 10 horas, 11 horas, por exemplo, que não é o ideal, isso demonstra que tem algo errado. Então, só a quantidade de horas que você dorme não significa que sua saúde do sono está boa, ou não. Certo? Tem outros fatores que a gente avalia. O principal fator, tá, é melhor do que qualquer exame, é como você acorda. Você acorda, de certa forma, um pouco cansado, mas com disposição, ou aquela pessoa que você demora muito para se levantar, você demora muito para o dia funcionar, você sempre se acorda meio cansado, parece que você, sei lá, tomou uma surra. Sabe, sei lá, parece que foi tipo no jiu-jitsu lá e te bateram o treino todo. Você acordou todo quebrado. Talvez está demonstrando que seu sono não está com tanta qualidade assim. Então é importante você tomar essa decisão aí e fazer alguma avaliação para a gente ver o que está acontecendo, tá? Mas eu deixo esse alerta também, que só a quantidade de horas de sono, por mais que eu ressaltei muito isso, não é o suficiente para avaliar se você está tendo sono ou não de qualidade. E vamos para o ponto agora das dicas, né? Que era o meu objetivo aqui principal da live. A primeira chave, assim, antes de a gente entrar nas dicas que eu vou entregar aqui para vocês, é o seguinte, vocês anotem aí. O seu comportamento de dormir, ele não começa quando você deita na cama. Interessante isso, né? Você não simplesmente vai ter um sono bom por conta da hora que você vai dormir, exatamente. Deitei lá, peguei e dormi. Isso a gente começa a avaliar daí, não. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, tudo que você realiza vai afetar na qualidade do seu sono. E, consequentemente, o sono afeta também a sua rotina no dia seguinte. Então você vê que se retroalimenta, né? A gente tem que pensar de forma integral. O seu dia não funciona por partes, ele funciona como um fluxo contínuo. Então, o que você faz no seu dia influencia no seu sono e a qualidade do seu sono vai influenciar também no que você vai fazer no seu dia seguinte, da disposição, da entrega que você vai conseguir fazer, certo? Então vamos lá, vou te explicar agora as dicas para como vocês podem melhorar o seu sono. São 7 dicas e no final eu anotei também algumas dúvidas aqui. Eu vou só dar uma olhada rapidinho aqui. Aqui teve um comentário. Não, só teve um comentário, não teve perguntas, então tá tranquilo. Só realmente por conta de não deixar nada passar, mas tá show. Beleza, bora lá. Primeira dica, comecem a anotar. Vocês estão ao vivo, vocês estão vendo a gravação, seja via Instagram ou pelo YouTube. Se você está acelerando o vídeo do YouTube, por favor, espere um pouquinho, tá? Desacelera aí esse 1.5, bota no 1.25 pelo menos, para você entender as ideias. Primeiro, o horário que você dorme tem impacto. Como assim? Franklin, eu durmo 2 da manhã e acordo às 10. Isso tem problema? Porque você está dormindo às 8 horas, né, que eu falei, então tá legal. Sim, isso pode ter problema. Por quê? O nome disso é jet lag social. Se um dia você precisar acordar cedo por algum motivo, porque o dia não começa depois das 10. Algumas pessoas até podem estar levando o dia assim. Mas assim, se um dia você precisar, principalmente público que é atleta de salário, cara, vai ter uma competição
e a competição vai ser pela manhã, então eu vou ter que acordar bem mais cedo, tal, para me preparar, para me organizar, para ir para a competição. Então, quer dizer que se você acordasse como você fazia antes de dormir 2 e acordar 10, você não vai conseguir fazer isso. Então tem um impacto aí, tá vendo? Por conta do horário da competição. Então, se você precisou acordar mais cedo, você não vai conseguir dormir mais cedo. Eu durmo 2 da manhã. Você não vai conseguir dormir, por exemplo, 10 da noite. Sabe? É uma mudança no seu relógio ali, seu relógio biológico, que você regulou ele de 2 às 10, assim. Estou colocando isso como média. Já eu falo sobre outro ponto em relação a isso. Mas você vai ter que acordar, dormir mais cedo, você não vai conseguir. Vai ficar com sono, vai ficar girando de um lado do outro para a cama, até pegar no sono, provavelmente quase 2 da manhã. E aí você vai acordar todo estragado, vou colocar dessa forma. Quebrado, tipo, não aguento. Por quê? Você não dormiu bem. E você fazer isso antes de uma competição, desculpa, você já começou perdendo um pouco aí, certo? Então, não é ideal você começar o dia da competição perdendo por seu sono. Mas é aquele ponto, né? Do dia para a noite você vai regular isso. Você precisa ter um padrão. Então, se a gente conseguir padronizar o nosso sono, isso é muito importante, tá? Então, se a atleta assistir nessa live, provavelmente isso vai afetar o seu desempenho bastante, vai afetar o seu foco, sua tomada de decisão, sua regulação emocional, e aí já era. Então, vocês percebem como dormir nesses horários assim, um pouco mais não naturais, pode afetar? Eu não estou dizendo que você não pode estar dormindo 1, 2 da manhã de vez em quando, sabe? Vai acontecer alguma coisa e tal. Mas não é tão ideal para você estar acordando 8. Ou acordando 10, no caso, como comentei. Certo? Isso pode, em algum momento pode afetar muito ali. Então, por rotina, você consegue estar dormindo talvez meia-noite? Se você for uma pessoa vespertina acordando 8, talvez fique um pouco mais razoável se você for um vespertino, já que você está dormindo 2 da manhã. Se você for um matutino, provavelmente você vai estar, o ideal seria você estar dormindo 10 e acordando 5, 6 ali da manhã. Certo? Vamos lá. Isso vai puxar para o ponto 2. Beleza, Franklin, acordei. E agora? Acordei e tal, o que eu faço? O seu horário, quando você acorda, acordou, não fica no quarto escuro. Eu já trabalhei com o pessoal dos esportes, meu Deus do céu, tipo, a galera fica o dia todo no quarto, trancado, no escuro. Não abre uma janela, tipo, sabe, não vê a luz natural. Isso tá errado. E eu tô nem falando por conta de vitamina D. Qual o ponto? Nos nossos olhos, tem umas célulazinhas, tá, que elas têm uma função bem legal. Elas servem como um alerta. Isso ganhou até o prêmio Nobel, acho que em 2017, em medicina. Elas servem para avisar o nosso cérebro que o dia começou. Você se perguntou, peraí, como é que o cérebro tá aqui dentro, né? Ele fica, o dia começou agora. Como é que ele sabe? Os seus olhos, eles são uma extensão do seu cérebro. Eles são ligados. Tem uns fiozinhos lá. E qual o ponto? Tem essas células, especificamente essas, tá? Que a única função delas que tem é dizer, opa, sol, luz natural. E pela manhã, olha só, quando você acorda, elas passam essa informação, ela vai chegar no hipotálamo, que é bem lá no meio. Dentro do hipotálamo a gente tem um núcleo chamado supraquiasmático, e dentro dele a gente tem um gene com um nome bem engraçadinho, que é o clock, que é relógio em inglês, o nome. Então a gente tem um genezinho no meio do cérebro, que a função dele é ser um relógio. O nosso corpo é todo cheio de relógios, tá? Funcionais, mas tem esse relógio especificamente que é como se ele fosse um timer. Ele liga e avisa, opa, o dia começou. E ele vai ter uma função de, digamos, 16 horas. Por quê? Lembra aquela ideia? De você dormir 8 e você vai funcionar durante 16. Porque quando chegar perto das 16 horas, ele vai dizer, opa, tá acabando, ele vai começar a fazer você ficar com sono. Entende? Então qual é o ponto? Obviamente, esses 16 horas, gente, eu estou arredondando bastante, tá? Tentando simplificar aqui no linguajar, mas isso varia muito, tá? Como eu falei, pessoas que precisam dormir 7, pessoas que precisam dormir 9, isso vai variar bastante. E às vezes é bem quebrado também, tá? Não é bonitinho assim não. Frank, eu durmo 7 horas e 23 minutos todas as noites. Tranquilo, sabe? Não tem problema. Frank, eu tô dormindo 6 e 25, ok, temos um problema aí porque não está sendo pelo menos ali no nosso padrão médio, que seria de 7 a 9. Certo? E isso já é muito bem comprovado cientificamente. A gente precisa estar dormindo nessa faixa de horas. Então assim, basicamente, você precisa se expor ao sol de manhã para o seu cérebro ligar esse botão de timer para informar que o dia começou. E assim, se expor à luz natural é muito importante durante o dia. Então assim, à tarde não tem tanto impacto, mas principalmente pela manhã, acordou, sei lá, tem uma varanda, mora no apartamento, vai tomar um café na varanda, tipo, vai ficar um pouquinho fora, se puder fazer uma caminhada, por exemplo, pode ser interessante. Se expor ao sol,
sei lá, saio, acordo e vou pro trabalho. A depender de conseguir ver luz natural, no seu trabalho ficar próximo de janela, alguma coisa do tipo. Tenta se expor ao máximo à luz natural, menos a luz artificiais do possível, certo? Aqui, por exemplo, eu tô agora aqui meio-dia, né? Mas tipo, eu sempre tenho uma janela aqui do lado que tem luz natural. Não é tão ideal. O ideal real mesmo seria que a minha mesa fosse em direção à janela, para a luz solar entrar direto assim nos meus olhos. Não é tão natural, mas eu tento pelo menos de manhã ali ficar na varanda. E não é coisa tipo de 1 minuto, olha pro sol, acabou. Não, você tem que ficar um certo tempinho ali. Fica uns 10 minutos, sabe? Tipo, toma um café ali e tal, com o café da manhã, uns 10 minutinhos ali na varanda, não tem muito impacto, sabe? Sei que você quer ficar assistindo televisão no escuro, mas vamos tentar. É 10 minutinhos da sua vida. Isso vai ter um impacto muito grande, vai ajudar muito ao seu relógio ele se acertar, digamos assim. Então, quando você vai se pôr na luz natural, você vai regulando. Então, por isso que se você acorda, por exemplo, dormi 8 horas, fiz tudo bonitinho, Franklin, mas eu acordo 8 da manhã, vou botando ser um vespertino, dormi meia-noite, acordo 8 da manhã. E eu fico trancado no quarto, escuro, até 11. Aí depois que eu vou, tipo, ver luz solar. Já era, sabe? Você tá dormindo 8 horas e não tá servindo pra nada. Percebeu? Como é um somatório aqui, que eu quero ver pra vocês. É um somatório de bons hábitos que vão trazer melhor qualidade pro seu sono. E hábitos que duram o dia todo, que vão influenciar na qualidade do seu sono. E a qualidade do seu sono vai influenciar nos seus comportamentos diários, na sua disposição, sua atenção, foco, memória. Percebe? Tudo, gente, é um fluxo. A gente funciona assim. A gente não é dividido por partes. Somos um ser integral. E seu sono funciona da mesma forma. Tudo que você faz no seu dia vai impactar o seu sono. Show? Essa foi a terceira dica. Se exponham à luz natural. Tá bom? Terceira. Eu fiz até uma live sexta-feira. Então, se você está vendo no YouTube, a live anterior foi sobre café. Tá um pouco longa, que a gente acabou conversando um pouco mais no final. Mas, certo? Vale a pena vocês estarem assistindo lá. Digamos que 1 hora a gente está conversando de café. 1h20 assim, de papo sobre só café e energéticos e como isso impacta o seu cérebro. Mas de forma bem resumida, quando a gente toma café, outros psicoestimulantes, certo? Porque pode ser medicamentos, pode ser energéticos, coisas chás que deixam você mais alerta. Isso tem um impacto muito grande quando você consome isso depois das 15 horas, pelo menos. Café principalmente porque existe uma ideia de tempo de meia-vida, o tempo que essa substância ela vai sendo absorvida pelo seu corpo, tá? Em partes. Então assim, pelo menos café até umas 15 da tarde, eu digo até 16 normalmente. Tá? Eu, por exemplo, coloco padrão para mim, no máximo 16 horas para beber alguma substância com cafeína. Então, depois desse horário, isso vai ter um impacto no seu sono. Ah, Franklin, mas eu já bebo café há anos, sabe? Isso não faz diferença para mim. Faz. Você só não percebe, tá? Mas sim, lá por dentro não tem essa ideia de você passar 20 anos tomando café à noite e isso não impactar. Isso impacta o seu sono. Ah, mas eu sou diferente. Não, novamente você com a síndrome do especial, que só você é uma pessoa que não é impactada pelo café. Você é super especial. Gente, na dúvida, se coloca na média. É muito comum a gente estar na média, sabe? Vamos se colocar um pouco na média para essas partes de saúde. Se você não está na média, provavelmente você tem que buscar um acompanhamento médico, psicológico, nutricional, para a gente estar trabalhando em cima disso. Se não, certo? Se coloca na média. Tenta se colocar um pouco, tenta regular isso para você ver se seu sono vai mudar, se você não vai ter mais disposição. Ah, mas eu não tenho energia porque você não toma café. Exato, porque você meio que condicionou o seu corpo a precisar do café. Você se viciou. Tem gente que quando tira o café fica com dor de cabeça. Já sente a falta de substância. Certo? Então assim, obviamente o café não é uma coisa de uma cocaína. Mas sim, você vicia de certa forma, um pouquinho, mas vicia. Certo? Qualquer substância exógena que você volta para dentro e causa um efeito psicoestimulante, ela entra, tipo assim, não é qualquer substância que você toma que ela chega no seu cérebro não, o café consegue. Então assim, já dá um alerta, não é qualquer coisa que você vai consumir que vai chegar no seu cérebro, mas o café sim. Então, não estou falando que você não tomar café, eu adoro um cafezinho, tomei hoje de manhã, mas é aquele ponto, toma de manhã, toma um cafezinho no início da tarde, não vai tomar um café de noite. Ah, não durmo sem tomar café. Gente, não faz nem sentido isso, pelo amor de Deus. Não faz sentido você não dormir sem tomar café. Que lógica é essa? Se colocou na sua cabeça. Não tem isso. Tá certo? Apaga seu cabelo aqui. Vamos lá. O que o café e outros psicoestimulantes fazem, tá? Mas o café durante o nosso dia tem uma moléculazinha que ela é chamada adenosina.
Basicamente, ela serve para dar um alerta e dizer pro cérebro, opa, ela induz o sono. Ela diz, opa, vamos descansar, vamos parar aqui, o serviço está acabando. Ela é aquele amigo lá da empresa que vai avisando, ei, ó, tá acabando, viu? Já a gente vai embora, viu? Ela serve para isso. O café, ele é tipo um segurança que vai impedir essa molécula de passar. Quer dizer, opa, aqui não. Vamos deixar ele funcionar mais, a gente vai trabalhar mais, fazer hora extra hoje. Ele, não, cara, deu bater o horário, hora de ir embora, vamos dormir. Não, vai ficar aqui, vai ficar alerta, ele precisa de alerta. Então assim, o café tem suas funções. Principalmente de manhã que você acorda um pouco mais grog, não é nem cansado, gente. Você não também vai acordar com super disposição, nossa, a energia. Não, primeira horinha ali, segunda horinha do dia, você tá um pouquinho ainda mais, tá ligando o sistema, né? Igual quando tira o computador que tá meio ruim, já tá travado, ele vai demorando. Mas assim, a ideia do café, tá, vamos lá. Então meio fraco, mas dá um alertazinho, uma ligadinha boa. Só que tu não faz isso à noite, certo? Tu tá impedindo muito o seu organismo. Então assim, tenta pelo menos tomar café e outros psicoestimulantes até umas 15, 16. Eu ainda deixo 16. Quando eu trabalho com pacientes, eu mesmo adoto isso, sabe? Pra mim eu trabalho muito com a ideia de coerência ética. Eu falo o que eu faço. Tá? Isso não quer dizer que eu tô fazendo, porque tô dizendo aqui pra vocês porque eu faço e dá certo. Não. Tô falando cientificamente pra vocês. É o correto. Vocês estarem tomando café no máximo até uns 16 horas e outros psicoestimulantes. Perfeito? Fica a outra dica aí. Ah, se eu estar tomando café e fazer o resto, pode ter impacto. Talvez seja o café que está atrapalhando o seu sono. Quarta dica, de forma mais rápida, não vou aprofundar tanto, mas faça um exercício, gente. Exercício físico, se tem uma coisa que a gente pode colocar como uma verdade absoluta, de tanta comprovação científica que a gente tem, é que exercício faz bem para tudo, basicamente. Para tudo mesmo. Então assim, se tem uma verdade na sua vida, certo? É que você precisa fazer exercício. Seu corpo precisa ser estimulado. E naturalmente seu cérebro também tem impacto nisso. Eu não falo nem só pelo cansaço físico, mas sim, o exercício também vai trazer benefícios para o seu sono. Certo? E naturalmente o sono traz benefícios para a qualidade do seu exercício físico, do seu treino. Percebe? Como eu sempre falo, retroalimentação. O que você faz no seu dia impacta no seu sono e o seu sono impacta no seu dia. Certo? Então, quarta dica, bem direta, faça um exercício. Frank, tem um exercício melhor? Tem a ideia de aeróbico, talvez ajudar um pouco mais. Gente, exercício de maneira geral, vamos com o básico, tá? Não vamos passar aqui a planilha de treino. Também não é meu objetivo, eu sou psicólogo de esporte, não sou um educador físico. A gente um dia pode até conversar com o educador físico para ele recomendar um exercício específico ali, mas no geral, faz o que você gosta, para não ter desculpa mesmo. Quero jogar beach tênis, quero caminhar. Vai, faz alguma coisa. É melhor você fazer alguma coisa do que ter que fazer o treino lá do maromba em 3 horas. Não, relaxa. Só faz alguma coisa. Tá certo? Melhor do que nada. Quinta dica, cuidados com a alimentação. Vamos lá. Eu fiz uma live há muito tempo, né? Acho que, nossa, deve ter sido lá de 15, essa é 98. Eu fiz com uma nutricionista sobre alimentação e sono. Mas, de forma resumida, alimentos gordurosos têm um impacto muito grande ali no processamento do nosso estômago, tá? Estou usando um linguajar bem padrão aqui com a galera. Vamos lá, se você comer um boi antes de dormir, seu corpo vai direcionar muita energia para digerir. Sabe quando a gente fica com a barriga tão cheia assim que chega a dar um cansaço? Por quê? Porque basicamente o seu sangue, assim, estou sendo bem simplista, mas o seu sangue vai para o seu estômago para processar esse boi que você comeu. Tá certo? Então, se você faz isso, come algo muito denso, muito gorduroso antes de dormir, o que acontece é que você não vai conseguir dormir com tanta qualidade. Por isso que muitas vezes os nutricionistas, eles colocam, sei lá, a sua janta ali 18, 19 da noite e você ainda bota uma ceiazinha, uma fruta, um whey, um iogurte, uma coisinha mais leve ali, só para você não ficar, eu tenho fome, você não querer comer um chocolate, um sorvete assim à noite, eu querer comer novamente um boi. Não, uma coisinha de leve ali que vai ser interessante para você, tá certo? Por quê? Porque vai digerir rápido e não vai impactar tanto também o seu sono. Mas então assim, refeições que são muito densas, elas muito pouco perto ali do horário de dormir podem afetar seu sono. Frank, mas eu saio do trabalho e tal, chego na faculdade, não sei, escola, e chego em casa 11 da noite. Tenta comer talvez no intervalo, ou antes talvez ali entre o tempo que você está indo para esse lugar, sabe? Tenta fazer algo desse tipo. E à noite você só come uma coisinha de leve, uma ceiazinha, uma fruta, uma parada assim. Pode ser mais interessante, não deixa para fazer a super refeição lá 11 da noite, sabe? Não vai ser muito bom para você.
Então, de certa forma, uma dica boa. Gente que acorda para ir no banheiro. Cara, toda noite eu vou no banheiro 3 vezes. Seguinte, bebam água, mas vamos ter um cuidado assim. Que tal você beber um pouco mais de água durante o dia? Ah, não tenho sede. Vou beber água agora. Eu não tô com sede, eu vou beber água. Por que eu tô fazendo isso? À noite, se você é uma pessoa que vai muito no banheiro, tu já pensou em beber menos água à noite? Eu não tô falando pra você não beber menos água em geral. Beba sua água, velho. 3, 4 litros, eu bebo 4 litros por dia. É necessário? Cara, eu bebo água, pronto. É melhor do que não beber. Pode ter certeza. E ainda tenho predisposição pra pedra no rim de família. Então, eu bebo água pra caramba e eu nunca vou ter pedra no rim, confia. Mas o ponto é, a ideia, você tá bebendo água, não bebe tanta água à noite, diminui muito esse consumo, sei lá, à noite, bebe uma garrafinha dessa. Depois das 18, só bebe meio litro no máximo. E vai no banheiro, por favor, antes de dormir. Ah, não tô com vontade, senta lá na privada, se for mulher, se for homem, tem cara também que usa o banheiro sentado, tá? Já viu que diz que suja menos. Então tem que fazer esses testes, mas realmente disse que faz menos sujeira no banheiro. Fica outra dica aí. Mas de maneira geral, tenta beber à noite só uma garrafinha dessa. E durante o dia, sei lá, bebe mais umas 5, pra me dar uns 3 litros d'água. Ah, mas um médico falou que pela quantidade do meu peso eu tenho que beber só 1 litro e 750. Bebe água, criatura. Pelo amor de Deus. Agora ficar medindo a água. Deixa uma garrafa do seu lado. E vai bebendo. Enche uma garrafa e bebe. Oxi. Sabe? Tipo, umas frescuras de, tô contando aqui. Ó, meu copinho tem 500 ml. Aí eu, a cada 10 minutos eu bebo 100 ml. Só bebe água. Oxi. Dificuldade. Desabafo. Mas é isso. Bebam água. E à noite bebe um pouco menos para ir no banheiro. Ah, acorda a noite toda. Porque você tá bebendo água demais. É isso. À noite, tá? Bebe durante o dia. Fica a dica aí da dica 5, uma dica bônus. Bebam água, menos à noite. Opa! Ó, teve uma pergunta aqui. É que eu tô com o meu roteirozinho aqui na frente. E aí a pergunta ficou escondida. Deixa eu achar ela. Trilha de livros. E aí, cara? Tudo bom? Já leu o livro do Matt Walker, Porque Nós Dormimos? Já li sim. Excelente. Inclusive algumas dicas que eu tô dando aqui tá baseado nele, né? Esse é o maior cientista, assim, da parte de sono, de maneira geral. Esse livro é muito bom e já tem em português. Coma no máximo 3 horas antes, beba no máximo 2 horas antes e desligue tudo. Perfeito. Essa dica é bem prática mesmo, essa é a nossa ideia. Diz assim, normalmente, como eu falei, né, nutricionistas passarem uma ceia ali à noite, que é um iogurtezinho, tá, uma fruta, não vai impactar tanto assim seu sono. Mas realmente, se for para comer mesmo uma janta, pelo menos umas 3 horas seria o ideal. Até 4 horas também, para distanciar um pouco ali do momento do sono. Em relação a beber água também, cara, em relação a essas 2 horas de beber água, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muito um hábito de beber água antes de dormir. Assim, eu tenho uma garrafa do meu lado, eu bebo um gole e deito para dormir. É uma vontade. Talvez eu falo muito o dia todo por conta dos atendimentos, então minha garganta o tempo todo tá seca. Né? Então, de certa forma, eu acabo bebendo muita água assim durante o dia, mas à noite eu gosto também de ter um certo controle. Então assim, eu não fico também 2 horas sem beber nada por conta disso, sabe? Eu sinto que eu tenho esse hábito de beber e não me impacta porque eu não acordo para ir no banheiro à noite, então meu sono tá ok. Desligar tudo 1 hora é uma das mais difíceis, mas é muito importante. E vai ser, acho que a próxima dica até. A sexta dica que eu trouxe aqui para vocês voltam para a primeira, tá? No caso essa aí que eu vou falar dos horários vai ser a 7ª. Mas a sexta dica tá relacionada a você ter um padrão de horários. Eu comentei lá na primeira dica, né? Que era, eu acordo 5 e... eu vou dormir 2 da manhã e acordo 10. Isso tem impacto? Sim. Eu falei do jet lag social, de como isso um dia que você precisar acordar mais cedo, isso vai ter um impacto muito grande na sua vida. Mas o ponto é, se cada dia você dorme e acorda em horários diferentes, seu corpo não vai criar uma rotina funcional. Lembra que eu falei que a gente tem um relógio biológico, um reloginho lá, que tem aquele genius clock dentro do hipotálamo, chamado núcleo supraquiasmático, quiasmático. Eu sou muito ruim de falar essas palavras difíceis. Supraquiasmático. Mas o que acontece? Se você cada dia dorme e acorda em horário diferente, esse relógio fica confuso. É igual você todo dia pegar o relógio e você zerar ele. Sabe? Um dia você zera 7, outro dia você zera 6, outro dia você zera 5, outro dia você zera 8. Aí vai ficando doido. Tu não tem um padrão nem de sono, criatura.
não estou falando nem para ter rotina geral, apesar que eu oriento muito você ter uma boa rotina, certo? De tarefas, tal, das coisas mais delimitadas. Mas criatura, tu não tem uma rotina nem de sono, dorme e acorda no mesmo horário? Ah, Frank, mas é que minha vida é muito conturbada. Caraca, então você precisa rever um pouco dessa sua vida aí, o que é que está acontecendo? Para cada dia você dormir numa hora diferente. Vamos lá. Ah, Frank, eu fui pra uma festa no fim de semana, tal, mas de segunda a sábado o meu sono foi reguladozinho. Vai ter impacto? Infelizmente sim. Mas menos, porque você consegue regular seu sono de forma mais fácil, certo? Mas o ponto é, pega essa frase, tá? Eu acho que isso aqui é a frase principal da live. O seu eu de amanhã vai pagar pelas suas decisões do seu eu de hoje. Repetindo, o seu eu de amanhã vai pagar pelas suas decisões de hoje. Se você fazer uma coisa errada hoje, se você come alguma coisa ali fora da dieta, se você sai bebendo água loucamente, se você vai para uma festa para sair de madrugada, para depois dormir e acordar, bebe toda lá dentro, nossa, se tu faz tudo isso, estraga todo um dia seu assim, faz tudo errado, você chama dessa forma, faz tudo errado. No outro dia você vai apanhar. E esse eu do outro dia tá lá reclamando, estressado, que tá sem disposição, tá cansado. É lindo você tá reclamando no dia seguinte. Mas no dia anterior, na hora de curtir e fazer a merda toda, você tava lá. Tô tranquilo, tô feliz, tô na balada. Perfeito, mas pô, sabe, eu não tô falando pra você não ir na balada, não beber, mas gente, tenha controle. Não tenta não bagunçar tantas coisas assim. Se dá pra ser, sei lá, é até complicado quando fala de festa assim, mas tenta controlar um pouquinho, sabe? Uma vez, ok, mas se você torna isso padrão, desculpa. Depois você está reclamando de meu sono, estou sem disposição, estou sem atenção, acho que eu tenho TDAH. Às vezes você não tem, gente. Só que sua rotina é tão bagunçada, tão louca, que aí você quer ter atenção para alguma coisa, você não tem. Ah, eu quero ser produtivo, vou acordar 4 da manhã e tomar meia água gelada. Pelo amor de Deus, tu nem dorme, criatura. Tu que tá reclamando de umas coisas que você... O primeiro ponto, comece dormindo bem. Sério, você quer resolver sua vida? Dorme bem. Esse é o primeiro passo. Tem um livro, eu vou até estar fazendo live sobre ele, que é o Arrume Sua Cama. O que é que ele fala? Você começa o seu dia, se tu não tem a capacidade de começar fazendo uma tarefa que dá certo, que é arrumar sua cama, para dizer, ok, isso aqui eu fiz certo. O que vai ser o resto do seu dia? Diz assim, começa o dia já arrumando sua cama, só forra ali, velho, é tipo 2 minutos. Depende da bagunça também que você faz, né? E essa bagunça tá sendo aquela frase, o seu eu de amanhã vai pagar pelas suas decisões de hoje. Se você tá arrumando uma bagunça, é porque você deixou uma bagunça. Tá vendo? Então, algumas coisas que a gente faz hoje, vai pagar amanhã. É a lei da vida, não tem o que fazer. Então assim, não sai reclamando se você tá tendo um horário todo fora de padrão. Organiza isso. Cara, infelizmente assim, asma é uma parada que você consegue diminuir efeitos, tá? Mas não, tá, sabe? Eu até recomendo, na verdade, você estar buscando um médico, principalmente voltando essa parte respiratória, para ele estar avaliando ali e, obviamente, tem algumas coisas que você pode estar fazendo no seu dia que vão melhorar a sua asma. Eu acredito até que a questão de condicionamento físico e tal pode ter um impacto muito bom, certo? Enquanto às vezes essa asma está atacando você. Mas 100% é muito complicado. Até onde eu sei, tá? Não é muito, mas até onde eu sei não tem como. Então eu recomendo realmente você buscar aí um médico que vai te dar orientações mais nessa parte respiratória, certo? Cara, eu não sei dizer se, por exemplo, se o sono vai ter impacto. Cara, o sono tem impacto em tudo, tá bom? Mas eu não sei dizer, vou dizer, cara, Gabriel, 100% de certeza, não. Mas, como eu tô falando, o sono tem impacto em tudo na nossa vida, certo? Não só na saúde mental, mas também em relação até questões físicas, certo? Então, eu recomendo você buscar uma avaliação com um bom médico ali, especialista mesmo, tal, essa parte respiratória, porque ele vai conseguir te passar mais orientações ali e entender mais o seu caso mesmo, certinho? Tem outra pergunta? Não? Show. Última dica, né? Vamos pra lá. Sua noite, à noite, você precisa relaxar. Acho que a melhor frase que eu posso resumir o ponto 7. Se você tem uma noite muito estressante, você não vai dormir bem. Vamos lá. Antes de dormir, você precisa estar relaxando. Então, não acumula trabalho, não acumula estresse para o turno da noite. É muito difícil. Eu sei que falando é lindo, mas na prática, cara, isso não dá. Eu sei.
tá? Eu mesmo tenho dificuldade nisso. Mas tem até uma regra que, eu acho que é 4 horas antes de dormir você não tá pensando, tipo, em coisas de trabalho, de estresse. É um pouco impossível, mas tá aí, entendeu? A gente tenta fazer o máximo possível. Essa é uma das mais difíceis, mas ela é muito importante. Porque assim, quando você está muito estressado, tal, cobrança, etc., isso vai gerar cortisol e noradrenalina. Noradrenalina é basicamente a adrenalina, que é negócio de agitação, só que dentro do cérebro, tá? E com certeza, isso vai atrapalhar muito o seu sono. Então, se o cérebro está muito ativado, e não é o ideal. Lembra que eu falei da adenosina, tal, que o cérebro vai cansando, a gente tem para tomar o café, etc., vai tudo juntando, né, gente? Aqui é tudo um somatório de comportamentos que no final vai gerar um sono de qualidade e um sono de qualidade vai gerar um dia com mais disposição. Qual a ideia? A gente tem que tentar diminuir um pouco desse momento de estresse. Então, assim, é muito difícil, mas se a gente conseguir diminuir um pouco essas atividades, vamos dizer lá, 2 horas antes de dormir, eu vou me deitar para dormir, eu, por exemplo, eu sou vespertino, eu durmo meia-noite, 11 à meia-noite. Pelo menos a partir das 9h30, o ideal é que eu não tenha nenhuma atividade muito intelectual ali para estar realizando. Então eu não vou estar estudando, não vou estar atendendo, não vou estar escrevendo, gravando aula, fazendo live, nada. Nada que eu precise pensar muito. Então, sei lá, posso assistir uma sériezinha, mais ou menos, nada muito empolgante. Ler um livro, não um livro de super mistério, empolgante, minha coleção favorita, não. Um livro mais tranquilo, uma coisa mais... Um livro chato. Real, a gente sempre tem um livro chato para ler ali, que a gente ganhou, uma coisa assim. Pega esse livro chato, vai lendo ele, você vai ler 5 páginas e vai querer pegar no sono. Escovar os dentes. Outro ponto, evitar a luz branca, buscar aquelas luzes um pouco mais alaranjadas, ativar o modo de noite, seja no computador, no telefone. Não ficar muito lá no TikTok, vocês possam falar que o Instagram acaba sabotando. No TikTok, no Instagram, tal, vendo muita coisa. Não, relaxa. Não vai brigar. Gente, noite é momento de relaxar. Quanto mais você ir desligando o seu cérebro, mais vai ter uma noite de qualidade. Certo? Então, tá aí o ponto, né? Eu falei da questão do celular, falei da questão da luz branca. O que eu tenho notado mais? Como eu falei, tem gente que fica assistindo até pegar no sono. Não é muito bom, tá? Não faz isso. Você pode até assistir algo à noite, mas nada muito empolgante. Pega uma coisa mais tranquila, algo mais de leve, certo? Não vai assistir algo ali que vai causar muita emoção. Pô, minha série favorita, ela lança meia-noite. Assiste no dia seguinte, pô. Eu gostava de... Quando o Game of Thrones passava, eu assistia. Eu não assistia meia-noite no domingo, gente. Eu tenho que fazer na segunda-feira. Quando eu acordava de manhã na segunda, eu já botava lá a série pra assistir. Pegava no site pirata mesmo e ficava vendo. É isso. E eu assistindo assim, pela manhã assim, sei lá, tipo, ia pegar ônibus. Tava assistindo ali no ônibus e tal. Entende? Uma fila de espera. Mas não assiste meia-noite uma série que é muito boa e que você não vai ter outro episódio, você vai ficar empolgado com várias teorias ali, querendo conversar com alguém. E isso já é 1h30 da manhã. Aí você estragou todo o seu sono por conta disso. Então, não faz. Sua rotina pré-sono, ela é muito importante porque a ideia é você se desligando, né? E como eu falei, leituras são recomendadas, mas nada muito técnico, nada muito intelectual que faz você se pensar e você refletir muito sobre a vida ou você, você querer aprender algo ali. Não, gente, vai relaxar. Então, é isso. Eu tenho perguntas frequentes aqui, mas assim, antes de ir para essas perguntas que eu já tenho separado, que são mais comuns que eu já recebi, todas essas dicas que eu estou passando para vocês é um somatório. Então, assim, quanto mais delas você conseguir realizar, melhor vai ser a qualidade do seu sono. Franklin, essa última do estresse do trabalho eu não consigo tanto, tipo, regular em alguma coisa ou outra, fazer atividade física também eu ouço, né? Mas tá bom, vamos passar. Mas, pô, te passei 7 dicas aqui nessa live, tenta pegar e aplicar pelo menos umas 3 essa semana, sabe? Já fazer a diferença. Teve uma pergunta aqui, que até ela tá ligada a umas perguntas que eu vou falar, que foi a Pri Caroline Vendas. Parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo pela tradução. Valeu, Elias. Muito obrigado aí pelo feedback. A Pri Caroline, ela botou: cochilo pós-almoço faz muita diferença na produtividade? Sim, é ideal você até... Vou dizer que tipo, é obrigatório, mas Pri, o que acontece? Soneca faz mal? Não.
certo? Na verdade, ela é muito positiva em 2 momentos. Primeiro ponto, pós-refeição, aquela chamada siesta, né, que é aquela sonequinha pós-refeição, ela é muito boa, tá? E ela ajuda muito até você a descansar um pouco da primeira parte do dia, digamos assim, do cansaço dessa primeira parte, e quando acordar você conseguir manter sua concentração e produtividade. Você está super certo aí na sua pergunta. Só que temos que ter um cuidado em relação ao horário, tá? Vamos lá. Pós o almoço, seria o momento ideal? Sim. Muito no fim da tarde, não seria muito seguro. Por quê? Franklin, eu vou tirar uma soneca 5 horas ali da tarde. Não é muito bom, porque isso pode afetar um pouco o seu horário de dormir à noite. Você não vai conseguir se sentir tão cansado. Então, tenta segurar um pouco mais. Aí pode ser um dia mais puxado, mas tenta segurar um pouco. Se possível, você pode até dormir mais cedo. Ah, eu durmo 10 da noite. Sei lá, vai dormir 9. Sabe? Segura um pouco mais. Porque vai ser melhor para sua qualidade do sono e sua produtividade no dia seguinte. Se você não dormir isso, ia afetar, porque senão você vai dormir mais tarde, isso vai desregular o seu horário de sono e naturalmente você vai acabar dormindo um pouco depois, acordando mais tarde no outro dia e menos produtividade, menos disposição. Então assim, também, outro ponto, isso aqui é até interessante, se você tem soneca pela manhã, isso é um alerta antes do almoço, tá? Isso é um alerta de busque alguma avaliação, porque talvez você está tendo algum problema de saúde. Não é ideal você do tipo, 10 da manhã eu tô com sono, não gente, não é ideal. Mesmo para quem é matutino, acordou 5 da manhã, 10 da manhã está querendo uma soneca, pós-almoço, até para aquela questão que eu comentei da alimentação, que a gente, normalmente o almoço é uma refeição um pouco mais densa tal, a gente fica um pouco mais desligado por conta disso. Claro que como eu falei, se fazer isso à noite para o sono mesmo ali, não é ideal. Para a soneca, é ok. Só que soneca tem um segredo. Uma soneca mesmo tem que ser de 20 a 30 minutos. Porque se você passa disso, você vai entrar na fase de sono profundo. E é uma fase que se você acorda no meio do sono profundo, que é meio que assim, digamos que a fase que você está mais relaxada possível, o que acontece é que você vai acordar muito cansado. Muito, muito, muito cansado. Sem disposição nenhuma. E já era produtividade e concentração. Então assim, quer uma soneca? Você vai botar um alarme, vai ser uma sonequinha mesmo, tipo uma coisa de 20 a 30 minutos. Ah, eu quero dormir mais. A gente só abre brecha para você estar dormindo pelo menos 1h30, tá certo? Quando, Franklin, sei lá, eu precisei viajar, não consegui dormir tão bem essa noite, só dormi pouco tempo, não dormi aquelas 7, 8, 9 horas que você comentou. Nesses casos, uma soneca um pouco mais longa, de pelo menos ali 1h20, 1h30, vai ajudar você a compensar esse sono ruim da noite. Nesses casos. Pô, Franklin, eu dormi 8 horas, eu quero ter uma soneca de 1h30. Não está sendo ideal. Esse sono seu da noite não está servindo. Você não se recuperou, então. Isso entra naquela ponto que eu citei. Você está dormindo 8 horas, mas tem tanta coisa errada na sua rotina que seu sono não está sendo bom. Não é a quantidade de horas apenas, gente. São vários fatores que vão influenciar na qualidade do seu sono. E dessa forma, dormir só 1h30 não é o ideal. Certo? Ou, no caso, 1h30 à tarde não vai ser o ideal se você dormir 1h30. Confundi aqui os horários. Ah, mas se eu quiser dormir, pode fazer isso, mas está sendo um alerta, tá? Se você dormiu bem à noite e ainda está precisando dormir aquela quantidade de horas, e não bem exatamente, mas você precisa dormir 1h30, tá aí um alerta. Então soneca, sim, vai ajudar na sua concentração, na sua disposição, na sua produtividade, mas uma soneca é de 20 a 30 minutos, não é uma soneca de 1h30, certo? E pós-almoço, melhor horário, não tem erro, pode estar dormindo aí. E por favor, um almoço que eu tô falando meio-dia é 1h, né? Não é você que vai almoçar às 3 da tarde, não. Show? Já fica a dica aí da soneca pra vocês. Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Não teve outra pergunta, não. Deixa eu ver. Ué, cadê outra pergunta? Aqui. É uma muito comum. Franklin, quando eu durmo, meu cérebro desliga? Não. Na verdade, algumas áreas do seu cérebro vão estar dando uma desligada, vão diminuir as atividades. Se o seu cérebro desligar, você morre, certo? Até tipo chamado morte cefálica, né? Então, seu cérebro não pode desligar, isso não acontece. Só que assim, essa área aqui da frente, que fica aqui atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, é mais a parte racional, é o que faz a gente ser a gente. Se a gente arranca essa parte, você vira estado vegetativo, digamos assim. Seu corpo responde, mas você não está pensando.
tá? Bem resumido, tá, gente? Estou simplificando aqui. Mas a ideia é, essa parte ela dá uma, ok, trabalhei muito, vou descansar, e o resto continua funcionando. Então, de certa forma, seu cérebro ainda continua trabalhando, só que com funções diferentes. Uma dessas funções, tudo que você aprendeu no seu dia. Isso aprendendo não é só estudo não, gente. Tudo que você aprendeu mesmo, assim, que você viu, que você escutou, tudo que acontece de novo no seu dia, ele fica armazenado em uma forma de um pendrive. E à noite, o que acontece? Quando você dorme ali de 7 a 9 horas, a gente faz um backup. Bota o pendrive no PC e vai salvando informações. Informações que vão ser relevantes para o dia seguinte. Nosso cérebro também faz ali uma peneira, porque nem tudo é importante. Tá? Então nosso cérebro ajuda nesse armazenamento e também a jogar informações ali que são inúteis para ir embora, porque não tem função. Então ele faz esse processo, esse backup aí com a avaliação do antivírus. Vamos colocar bem assim, diálogo de computador aqui. Seu cérebro funciona dessa forma. O que acontece é que assim, lembra que eu falei se você dormir pouco tempo? Ah, Franklin, fiquei estudando a noite toda, virei a madrugada ali, dormi 3 horinhas para fazer uma prova. Cheguei na prova e fiquei em branco. Ô criatura, você não deu tempo do seu cérebro fazer o backup. O que você acabou de estudar não foi processado da melhor forma. Você não dormiu às 7, 9 horas, você dormiu no horário errado, você desregulou tudo. Então parabéns, você não fez nada. Gastou sua noite, tomou um energético ainda, vai ter um outro dia, vai ser uma merda. Você não vai ter disposição, vai estar cansado, vai fazer uma prova ruim. E isso ainda vai afetar a sua noite seguinte. Então você percebe, novamente minha frase, o que as consequências do seu eu o seu eu de amanhã vai pagar pelas consequências do seu eu de hoje. Eu tenho que lembrar essa minha frase por mais tempo. Mas pega isso, tá certo? Tenha cuidado com isso. Isso aqui para atletas é muito importante, tá? Porque assim, lembra da adenosina, aquela molécula do cansaço, que dá o alerta pro cérebro que é hora de dormir? Quando você dorme essa quantidade de horas legais, funciona de uma certa forma assim que é como se o nosso cérebro tirasse essas moléculas. Tipo, ok, ele vai quebrando e naturalmente você vai ficando mais descansado e tal. Então assim, se você não dorme tudo, essas moléculas de sujeira, de cansaço, elas se mantêm. Por isso que você acorda sem disposição. E por exemplo, para um atleta, isso tem um impacto muito grande, porque o seu treino não vai ser o melhor no dia seguinte. E vocês sabem que se você não treina tão bem, isso vai impactar no seu rendimento de outra forma. Então, dormir também vai ter esse efeito aí, muito importante, certo? E vamos lá, última pergunta. A última é, eu sou noturno. Não existe gente noturna, tá, gente? Porque assim, você enxerga no escuro? Não. Então, naturalmente você não é uma pessoa noturna. Ah, Frank, mas eu funciono melhor à noite. Não, você não funciona melhor à noite. Você acha que funciona melhor à noite. Mas isso é só fruto de vários e vários problemas que você tem na sua rotina, tá certo? Então assim, a gente só tem hábitos noturnos porque a gente meio que burlou o sistema quando a gente criou a lâmpada. Então, o real e o ideal é você fazer igual aquele tio que é do interior, sabe? Que ele acorda no nascer do sol, ele vai dormir quando o sol vai se pôr. Então assim, ele naturalmente dorme umas 8 horas ali em média, certo? E ele vive até os 90 anos. Se alimenta lá, a dieta dele mesmo do que ele planta, nada muito industrializado, ele faz exercício lá na lavoura mesmo, sabe, na plantação. Então assim, no real, os hábitos que eles têm, vivendo ali na fazenda, são hábitos que têm um grande impacto também, que a gente realmente busca fazer no nosso dia a dia, na vida urbana, tá certo? Então, esses comportamentos até do horário de dormir, desse controle da luz natural, tem um grande impacto aí relacionado à questão do sono. Mas assim, eu não estou dizendo que você precisa se mudar para uma fazenda e viver a vida do campo, não, mas buscar comportamentos que são similares, tá? Como eu falei, do exercício, de acordar ali, buscar os horários para você acordar em determinado horário, não estar dormindo 5 horas da manhã e tomar seu super coffee, banho gelado para ativar seus neurônios, nada disso. Isso não existe, tá, gente? O ideal realmente é você entender o seu cronotipo. A gente tem algumas avaliações para isso, mas a melhor de todas é, tenta testar os dois e ver qual você acorda melhor. Normalmente, temos os matutinos, são pessoas que acordam às 5 da manhã, eles são mais funcionais ali pelo horário da manhã mesmo, tal. À tarde eles já vão ficando um pouco mais desligados e eles acabam de dormir lá em torno de 9 da noite até no máximo 10, tá certo? Então, lá depois das 8 já estão bem cansados, já estão tipo assim, se desligando e já não conseguem fazer nada muito funcional, porque acordaram às 5 da manhã. São os matutinos.
O real mesmo é que você acordaria até naturalmente sem alarme. A gente consegue estar bem regulado, existem pessoas que conseguem fazer isso, não é todo mundo, mas é possível. Os vespertinos são aqueles que acordariam em torno das 8, tá? 8, 9 horas. E eles normalmente ali, eles vão estar dormindo em torno das 10, entre 10 e meia-noite. O vespertino é uma pessoa que acorda meio-dia. Não existe criatura que acorda meio-dia, tá? Isso não é normal. 10 da manhã também não é saudável. O mais comum, gente, a gente está localizado entre 7 e 9 da manhã. São os intermediários, é a média. Novamente, você não é tão especial assim para acontecer aquele diferencial que só dorme 6 horas. Você normalmente está na média, tá? Então assuma que você está na média, tudo bem? E, normalmente, não existe pessoas noturnas. Não, normalmente, não existe pessoas noturnas. Ou você é uma pessoa que acorda mais matutino, nos 5 da manhã, e vai dormir em torno das 10, ou você é uma pessoa que é mais vespertino, que vai acordar 8 e vai dormir em torno da meia-noite. Ou o normal é ser intermediário, tá? Nesse meio termo aí. Então acaba até sendo funcional dentro de todas as dicas que eu te passei, certo? Esse é outro ponto aqui que eu queria falar sobre essa questão de pessoas noturnas. Jéssica, infelizmente eu estou finalizando um pouco da live, mas eu vou deixar a gravação dela agora e depois também vou até colocar no YouTube lá a gravação, que fica lá que você pode até acelerar, tá certo? A live teve 1 hora, assim, eu te passei 7 dicas de como você pode estar buscando melhorar o seu sono aqui. Então assim, eu estou sendo bem objetivo aqui nos pontos e agora estava respondendo algumas perguntas que eu tinha anotado, tá certo? Mas é bem prática a live, vale a pena você estar assistindo depois da gravação, que eu vou deixar agora mesmo, já disponível aqui no Instagram, tudo bem? Que é bom que eu detalhei bastante coisa, fui passando várias dicas que você já consegue aplicar hoje mesmo, assim, são dicas muito funcionais para quem tem alguns problemas do sono ou quer melhorar a qualidade dele, tudo bem? E por fim, tá gente, pra gente encerrar mesmo, eu quero falar que sigam essas dicas o máximo que conseguir. Não consegue seguir todas? Tente seguir 3, 4, o que você conseguir, tá certo? E pra finalizar, uma boa noite de sono para todos. Valeu galera, eu vejo vocês aqui em um próximo SagaCast. Tchau, tchau.